A paz do Senhor, pastor Juarez. Amém, minha irmã. Paz do Senhor. Eu quero fazer uma entrevista com o Senhor. Seria para mim um prazer, né? Tem muitos obreiros que não gostam de trabalhar. Me explica isso? Eu vou te explicar. Trabalhar é bom, exercitar o corpo faz bem para a saúde. E, infelizmente, tem muitos obreiros que estão errados em relação à obra do Senhor. Primeiro, quando Deus chama alguém para a sua obra, primeiro ele olha, essa pessoa é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que tem compromisso. Quando Deus chamou Amós era boeiro, portanto ele diz: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro, cultivador de terra. Mas o Senhor me tirou de após os gados e disse: vai e profetiza para o meu povo. A Bíblia fala que quando Deus também chamou o profeta Eliseu, ele estava trabalhando. Quando Elias chegou lá, lançou a capa sobre ele, ele estava trabalhando também com as juntas de boi. Quando Jesus chamou os discípulos, chamou Pedro, a Bíblia fala que Pedro era pescador profissional, porque ele sobrevivia da pesca. Infelizmente, tem muitos obreiros dentro da igreja que está completamente errado em relação à obra de Deus. Tem muitos obreiros que não gostam de trabalhar e falam que tem um chamado de Deus para a obra de Deus. Estão errados, porque todos que Deus chamou eram pessoas que tinham um compromisso com o seu trabalho, eram pessoas que sobreviviam do seu trabalho. Portanto, quando Deus fez o primeiro homem, que se chamava Adão, Deus falou para ele: olha, Adão, você vai viver do suor do teu rosto, espinho e cardo produzirá em sua volta, a terra vai produzir, e você vai comer então o pão do suor do seu rosto, do seu trabalho. E existe obreiro que às vezes vão para a igreja e ali quer que o pastor sustenta ele, né? Dá uma cesta a ele, fala que tem um chamado de Deus. Existe muitos obreiros que não gostam de trabalhar, às vezes nunca trabalhou na vida, e às vezes quer casar, quer ter esposa, quer ter filho, e muitos às vezes casam, né, para ter uma esposa, para ter filho, deixa a esposa passando necessidade, falta das coisas, aí vem filho, deixa os filhos também passar necessidade. Tem obreiros que não poderiam, né, se casar. Tem muitos obreiros aí que às vezes acham que tem que viver, né, das costas da igreja, das costas do pastor. O pastor é obrigado a ele, o pastor é obrigado a sustentar a família, a esposa, os filhos. Não, estão errados. Tem que trabalhar. Se quer casar, se quer ter uma esposa, se quer ter filhos, se quer construir um lar, tem que trabalhar para poder sustentar a sua família. A igreja não é obrigada a ficar sustentando as pessoas, a não ser o seu pastor que está na frente do trabalho, está ali apacentando, porque a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário. Quando fala que o obreiro é digno do seu salário, o pastor que é responsável pela igreja, a igreja tem por obrigação de ajudar o seu pastor, mas não todos os obreiros que estão lá. Eu sou pastor, infelizmente eu não tenho ganho da igreja, porque a igreja não tem condições também de me salariar. Eu faço a obra de Deus com amor, sempre trabalhei, sustentar minha esposa, meus filhos, procurando não deixar faltar nada para eles, nem para meus filhos, nem para minha esposa. Até hoje eu trabalho, mas tem muitos obreiros preguiçosos aí que não quer saber de trabalhar. Quer ter esposa, quer ter filho, mas para viver nas costas das pessoas. São um obreiro preguiçoso, que não tem nada de Deus na vida, porque lá em Provérbios também está escrito: vai ter com as formigas preguiçosas. O apóstolo Paulo, ele fazia tenda, né, para sobreviver também do seu trabalho. Agora, eu fico olhando aí, a pessoa vai para a igreja hoje, amanhã já sai falando que tem um chamado de Deus para isso, para aquilo, para missionário, para presbítero, evangelista e etc. Mas não gosta de trabalhar. Está lá, às vezes, se escondendo atrás da Bíblia, e está errado. Isso é um pecado diante de Deus, é um pecado também diante da sociedade, é uma afronta para a sociedade.
é um crime também, pessoas que não gostam de trabalhar. Porque a Bíblia fala que até o nosso Deus, ele trabalhou, né? Construindo a terra nos 6 dias, no 7º dia descansou da sua obra. Então, meu amigo, meu irmão, você que fala que tem um chamado de Deus, mas não gosta de trabalhar, nunca trabalhou na vida, você está errado em relação ao que você tem pensado. Primeiro, procura um trabalho, procura viver do suor do seu rosto, para de ficar aí perturbando o seu pastor, para de ficar perturbando os membros da igreja, caçando cesta básica, né? Para com isso. E existe muitas vezes que até sai da igreja, fala mal do seu pastor, fala mal da igreja, fala que quando a igreja quando ele precisou, a igreja não ajudou, o pastor não ajudou. A Bíblia fala que quando uma pessoa é fiel a Deus, com seu dízimo, sua oferta, se algum dia ele precisar da igreja, a igreja tem por obrigação de ajudar essa pessoa, porque era fiel a Deus. Existem pessoas que não é fiel a Deus, existem pessoas que roubam de Deus e depois cai numa situação difícil que a igreja vai ajudar. A igreja não tem por obrigação de ajudar uma pessoa que nunca contribuiu com a casa de Deus. Essa é a mensagem que eu deixo para todos aqueles que falam que tem um chamado de Deus. Todos os homens que Deus chamou para a sua obra estavam ocupados, né, igual o profeta Eliseu estava arando a terra, Amós também era trabalhador, os discípulos eram pescador. Então, meu amigo, vai trabalhar, vai caçar um serviço, para de perturbar o seu pastor, para de perturbar os membros da igreja e vai então viver do suor do seu rosto. Se você não gosta de trabalhar, não fique iludindo o filho dos outros, não vai casar com o filho dos outros, não vai encher casa de filho para deixar eles passando necessidade. Este é o conselho que eu dou, minha irmã, para todos esses obreiros que não gostam de trabalhar. Amém? Ai, meu braço.